Bom dia. Quinta-feira e as pautas continuam. Pois eu gostaria de tratar com vocês uma situaçãozinha que às vezes nós, pensando nos nossos umbigos, e às vezes pensando no barateamento das coisas, simplesmente deixamos passar ao largo. Há muito tempo, no mínimo há 15 anos, eu tenho comentado uma situação que chamo de, eu não, os economistas chamam, de desindustrialização do país. Pois o Brasil vem num processo de desindustrialização galopante há muitos anos. E isso ocorre por uma circunstância de interesses econômicos que buscam a redução de custos sobre os produtos. A indústria é o setor da economia onde o valor é agregado. É ali que se estabelece mais-valia sobre a produção, sobre a manufatura humana. Mas as pessoas preferem pagar barato pelas coisas. E como é que se paga barato pelas coisas? Produzindo as coisas com mão de obra barata. Onde é que está a mão de obra barata? Na China. Hoje se produz tudo na China. A indústria calçadista do Rio Grande do Sul, por exemplo, ela foi migrando, ela saiu do Rio Grande do Sul e aí a partir da guerra fiscal ela foi para o Nordeste e do Nordeste se transferiu para a China. E assim aconteceu com complexos industriais inteiros pelo mundo inteiro, nos Estados Unidos, na França, na Europa inteira. Os parques fabris, as fábricas se transferiram para a China porque o custo é menor. Consequência disso, quando a China para o mundo. A China é o maior comprador de ferro do Brasil. Por quê? Porque as siderúrgicas chinesas transformam o ferro em aço e, portanto, estabelecem a matéria-prima básica para a produção de bens de capital, máquinas, equipamentos. A China compra os insumos para fazer a sua produção química e, a partir daí, tecidos, medicamentos, máscaras, respiradores, equipamentos e componentes eletrônicos. Portanto, quando a China para o mundo. Vejam, em tempos de coronavírus, o que aconteceu ontem, segundo a fala do Mandetta? O Brasil havia contratado a compra de máscaras e equipamentos e simplesmente os Estados Unidos foram lá e pronto. Mandaram 23 cargueiros e trouxeram tudo para os Estados Unidos. Mas por que isso? Porque há este processo de que a economia adquiriu um valor por si mesma, para si mesma. A economia deixou de servir as pessoas e passou a se estruturar para defender o capital. Se nós não compreendermos isso, o mundo novo que está chegando vai fazer com que todo mundo que se preocupe com questões sociais sigam sendo vermelhinhos. E não são. Há muitos liberais no Brasil que sustentam esta tese e que demonstram que o processo de desindustrialização do Brasil é acachapante para a sociedade brasileira. Nós perdemos a capacidade de produzir coisas. Um outro dado que é importante também ser refletido neste passo, neste encerramento de ciclo, é o comércio mundial de alimentos.
A ONU, a partir de 3 organismos seus, disse que haverá problema, sim, de alimentação no mundo. Por quê? Por causa do fluxo das exportações de alimentos. Qual é a questão? O alimento, o soja, por exemplo, ele é uma commodity. Ele não é tratado como alimento, ele é mercadoria. O mundo produz 2 vezes mais alimentos do que o necessário para alimentar a sua população. Enquanto isso, bolsões enormes, milhões e milhões de pessoas passam fome. Por quê? Porque o alimento ele é tratado como mercadoria. A Rússia, por exemplo, quando vendeu suas reservas de trigo agora nesse ano, por que fez? Fez por conta do preço do trigo, não pela necessidade de alimentar pessoas. Então ela fez um movimento comercial para efeitos de fazer uma gestão de preço. E quando se faz gestão de preço, não se faz gestão de estômago. Portanto, as ideologias, a política, elas têm função e são relevantes em função destas escolhas. O Brasil não processa o seu aço, processa muito pouco. Ele exporta o aço bruto para comprar da China o aço já manufaturado, com valor agregado. E etc, 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 etc. Portanto, quando nós nos deparamos com essa fala do governo federal, liberal, ultraliberal, reclamando que a China não está fornecendo as máscaras, os respiradores, os equipamentos, a Índia agora que está com o lockdown inteiro, deixou de produzir, está deixando de produzir um elemento químico fundamental, uma matéria-prima fundamental para a produção de insulina, que é usada pelo mundo. Nós temos tecnologia para isso, mas não adianta. Esses dias, eu vou contar para vocês, eu vi um escrito de um senhor, já tem lá seus 90 e tantos anos. E ele era um empresário muito importante. Por que ele era importante? Porque ele sempre esteve na cola, nos ovos de quem estivesse no poder. Assim foi durante a ditadura, assim foi durante Fernando Henrique, assim foi durante Lula, assim foi durante Dilma, assim foi durante o Temer e agora está sendo com Bolsonaro. É um senhor, é um provecto. O que esse senhor faz? O discurso daqueles que perderam a teta. Por que perderam a teta? Porque o mundo daqui para frente não será mais deste tipo de gente. Não tenham dúvida sobre isso. E evidentemente, como se trata de um senhor de 90 anos, as pessoas entram lá na página dele, do Facebook, que eu bloqueei, porque eu não tenho mais estômago para ler esse tipo de gente. Ai, como o senhor é lúcido, como o senhor... Não, não é. Ele é o que ele sempre foi. E ninguém me contou, porque casualmente este aí, eu presenciei as relações políticas que ele estabelecia. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que o Brasil não tem elites, o Brasil tem endinheirados. E as elites pensam estrategicamente o seu país e conduzem estrategicamente o seu país. A elite brasileira, entre aspas, é composta por este tipo de gente. Que, diga-se de passagem, a esquerda adorava se relacionar com ele. Eu levava pau, porque eu dizia, calma, gente, calma, somos diferentes, vamos conversar porque precisamos conversar, mas a ponto, nós não somos iguais. Então, esse caso das máscaras, dos respiradores, precisa servir como exemplo para que no futuro, muito próximo, nós possamos decidir sobre o que queremos do nosso país, se seremos uma economia cada vez mais dependente ou se nós industrializaremos o nosso país dando emprego para os nossos trabalhadores. E é na indústria que estão os maiores salários, porque é na indústria que há agregação de valor.
Tá bem? Prestemos atenção na questão do fluxo de alimentos. Isto vai pegar. Um grande abraço e até a próxima.